were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. After this, now here comes another group. Now the bride's gone. We know that. But watch this group come up. Agora observe, depois destas coisas, agora aqui vem outro grupo. Agora a noiva partiu, sabemos disso, mas observe este grupo surgir. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations, kindreds, and people, and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed in white robes and palms in their hand. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon a throne, and to the Lamb. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. And all the nations stood around about the throne, and about the elder, and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshiped God. E todas as nações estavam ao redor do trono, e do ancião, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus. Saying, Amen. Blessings, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, might be to our God, forever and ever. Amen. Dizendo, Amém. Louvores, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. And one of the elders, E dos anciãos, now he's before the elders here, as we've seen him all through the seals, and one of the elders answered, saying unto me, What are these? agora ele está diante dos anciãos aqui, como nós o vimos no decorrer de todos os selos. E dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão... Now John, being a Jew, recognized his own people. He seen them in tribal form. Is that right? He recognized and called each one of the tribes. But now when he sees these, he's kind of puzzled. And the elder knows it, so he says... Agora João, sendo judeu, reconheceu seu próprio povo. Ele os viu em forma tribal, está certo? Ele reconheceu e chamou cada uma das tribos. Mas agora, quando ele vê estes, ele fica um tanto confuso. E o ancião sabe disto, de modo que diz... Who are these? Which are arrayed in white robes. And whence cometh they? Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? John answering now. And I said unto him, Sir, thou knowest. João respondendo agora, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. John didn't know them. All kindreds, tongues, and nations. João não os conhecia, veja, toda a tribo, língua e nação. And he said unto me, These are, he
He said unto me, these are they which come out of great tribulation. In other words, the great tribulation. And have washed their robes, made them white in the blood of the Lamb. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Em outras palavras, a grande tribulação. Lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Therefore they are before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he set upon a throne shall dwell among them. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que estava assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. They shall hunger no more, neither shall they thirst any more, neither shall the sun light on them, or any heat. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of water, and God shall wipe all tears from their eyes. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Now, you get to the seal. Did you notice? They were, first we start now, Israel. Agora nós chegamos ao selo. Você notou, eles eram, primeiro, começamos agora, Israel. And then we see the purged church, not the bride, the purged church by tribulation. Coming up here, great number of real sincere hearts that come up out of the great tribulation. Not the church, it's gone on, the bride. There's the church. E então vemos a igreja purificada, não a noiva, a igreja purificada pela tribulação. Veja, surgindo aqui grande número de corações realmente sinceros, que vêm da grande tribulação. Não a igreja, ela se foi, a noiva. Lá está a igreja. Now, we find out over a little later, Jesus said that the throne would set and how they stand in the judgment. Each one. Agora, nós verificamos um pouco mais adiante que Jesus disse que o trono seria estabelecido e como eles se achariam no julgamento, cada um. Now, we find now that these people were sealed with the seal of the living God. Is that right? These Jews. What is the seal of the living God? Agora, verificamos agora que estas pessoas foram seladas com o selo do Deus vivo. Está certo? Estes judeus. Qual é o selo do Deus vivo? Now, not calling any hurt to any feelings, I'm just saying, see? Do you know that reading after many of scholars who write on this claim that this group here, blood-washed, are actually the bride? Agora, nada do que estou mencionando é para magoar alguém. Só estou dizendo, veja, sabia que lendo, segundo muitos eruditos que escrevem sobre isto, afirmam que este grupo aqui lavado no sangue é, na verdade, a noiva? Did you know that many scholars also claim that the 144,000 is a bride? Something got to fit out your wrong, in your right, because there's something wrong now. Sabia que muitos eruditos também afirmam que os 144.000 são a noiva? Que há algo que tem de se enquadrar aqui errado, aqui certo, porque há algo errado agora. Notice, our Adventist brethren say that the seal of God is keeping the Sabbath day. You know that? But I want one speck of scripture on it to show that keeping the Sabbath day is the seal of God. See, it's just somebody draw that idea. Note, nossos irmãos adventistas dizem que o selo de Deus é guardar o dia de sábado. Você sabe disso?
mas quero pelo menos um pouquinho de escritura sobre isto, para mostrar que o sábado, ou guardar o dia de sábado, é o selo de Deus. Está vendo? É simplesmente alguém que saiu com essa ideia. But if you read Ephesians 4:30, it says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Yes. When the mediator work is done, and you are come, Christ comes to redeem his own. Mas se você ler Efésios 4:30, diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia em que da vossa redenção. Sim, Senhor, quando a obra de mediação estiver concluída, e você tiver vindo, Cristo vier para redimir os seus. You're sealed not until the next revival. When you're once sealed with the Holy Ghost, it's a finished work that God has received you, and there's no getting away from it. Hallelujah. You say, well, I had it and I went away. No, you didn't have it. God said it goes on to the day of redemption. You just argue with him. Till the day of your redemption. Você está selado não até o próximo reavivamento. Uma vez que você seja selado com o Espírito Santo, isto é uma obra consumada, de que Deus o recebeu e não há como se afastar. Você diz, bem, eu o tinha e me afastei. Não, você não o tinha. Deus disse que ele permanece até o dia da redenção. Agora, simplesmente discuta com ele e veja o que está querendo dizer. Até o dia da vossa redenção. Notice, as they were a remnant according to election, these Jews are now, a remnant according to election in the days of Elijah's first ministry to the Jews were 7,000 believers were kept away by the hand of God. Now, there is in this remnant time coming to their time to be 144,000 according to the election. That the message at that time, to believe the message, be 144,000. Note, como eles foram um remanescente segundo a eleição, estes judeus são agora o remanescente segundo a eleição. Nos dias do primeiro ministério de Elias aos judeus, onde 7,000 crentes foram mantidos separados pela mão de Deus, agora nesse tempo remanescente, chegando ao seu tempo, há de haver 144,000 segundo a eleição. Que a mensagem nesse tempo, para crer na mensagem, serão 144,000. Now, you say, oh, now just a minute, brother, I don't know about this election stuff. Well, I never read it there. Agora você diz, espere, irmão, tenho minhas dúvidas quanto a essa coisa de eleição. Bem, nunca li sobre isso ali. All right, let's see if it's right now. Let's turn back to Matthew and get down here and find out if we can't find a little something on this somewhere, I believe now, that I'm right. I haven't got it wrote down here, but it just come to my mind. Muito bem, agora vejamos se está certo ou não. Abramos em Mateus e busquemos aqui, e verifiquemos se não podemos encontrar alguma coisinha a respeito em algum lugar. Eu creio agora que estou certo. Não tenho anotado aqui, mas agora mesmo me veio à mente. Let's take at the ending, the 30th verse where we went last night, the ending of the sixth seal. On the 30th verse. Now, let's read that. And see now where we get to, the 31st verse. See? They'll see the Son of Man coming in glory. Tomemos no final o versículo 30, onde chegamos ontem à noite, o final do sexto selo, no versículo 30. Agora leiamos isso e vejamos agora até onde chegamos. O versículo 31, está vendo? Verão o Filho do Homem vindo em glória. Now, the 31st verse. Agora, o versículo 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his
elect from the four winds, from one end of heaven to the other. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amen. The elected will come out. What is it? And the tribulation period. Now God will call His elected, and that is the Jews. During that time, the elected, the Bible speaks of it. Paul speaks of it. According to the election, there will be 144,000 according to the election that will believe the message out of literally millions that'll be there. Os escolhidos sairão. Que é isto? E o período da tribulação. Deus chamará seus escolhidos, que são os judeus, durante esse tempo. Os escolhidos. A Bíblia fala disso. Paulo fala disso. Segundo a eleição. Haverá 144 mil, segundo a eleição, que crerão na mensagem, dentre literalmente milhões que estarão lá. There were millions in Palestine at the days of the prophecy of Elijah, and 7,000 was saved out of millions. Havia milhões na Palestina nos dias da profecia de Elias, e 7.000 foram salvos dentre milhões. Now, according to the election, where millions of Jews are gathering into the homeland, it's become a nation, there'll be millions in there, but only 144,000 elected ones will be taken. They will hear the message. Agora, segundo a eleição, onde milhões de judeus estão se reunindo na terra natal, tornou-se uma nação. Haverá milhões lá, mas somente 144 mil eleitos serão tomados. Eles ouvirão a mensagem. Same thing it is in the Gentile church. There is a bride, and she is elected, and he will be called according to the election. Notice, this all types the church perfectly. The elected believers. É a mesma coisa na igreja gentia. Há uma noiva, e ela é eleita. E ele será chamado segundo a eleição. Note, tudo isto tipifica a igreja, perfeitamente. Os crentes eleitos. Others do not believe. You can just tell it. You tell a man a truth, and let it be proven by the word, and then vindicate it. I don't believe it. You can just don't fool with it no more. Jesus said not to. Outros não creem. Pode-se notar. Diga a um homem a verdade e deixa que seja provada pela palavra e então vindicada. Ele diz, não creio nisso. Você pode simplesmente não mexa mais com isso. Jesus disse para não mexer. Said this is like casting pearls before swine. Said just leave them alone. They'll turn tramping on their feet to make fun of you. Just walk away and leave them if the blind leads the blind. Disse, é exatamente como deitar pérolas aos porcos. Está vendo? Disse, simplesmente deixai-os. Eles se voltarão e vos pisarão. Eles zombarão de vós. Simplesmente afastai-vos e deixai-os. Se um cego guiar outro cego... I went to a man not long ago. He come to me, brother. He'd been arguing all around everywhere against divine healing. And he come up and he said, I don't believe your divine healing. I said, mine, I guess wouldn't be any good because I ain't got any. And I said, but God's is perfect. Procurei um homem não faz muito. Ele me procurou, melhor dizendo. Ele andou argumentando por todos os lados, por toda parte, contra a cura divina. E chegou e disse, não creio em sua cura divina. Eu disse, a minha, suponho, não serviria de nada, porque não tenho nenhuma. E eu disse, mas a de Deus é perfeita. So there is no such a thing. I said, you're too late to say that, buddy. You done waited too long for that. You might have argued a few years ago, but there's another age on now. Millions to testify. I said, you're too late now, fellow, to say that. Ele disse, não há tal coisa. Eu disse, você está atrasado demais para dizer isso, companheiro. Sim, você esperou demais para isso. Você poderia ter argumentado faz alguns anos, mas estamos em outra era agora.
Há milhões para testificar. Veja. Eu disse, você está atrasado demais agora, companheiro, para dizer isso. He said, I don't believe it. I don't care what you do. I said, certainly not. You can. He said, smite me blind. Said, if you got the Holy Ghost like Paul, said, smite me blind. I said, how can I do it when you're already blind? Amen. I said, your father has blinded you to the truth. I said, you're already blind. Ele disse, bem, não creio nisso. Não me importa o que o Senhor faça. Eu disse, certamente que não. Você não pode. Está vendo? Ele disse, fira-me de cegueira. Disse, se realmente tem o Espírito Santo como Paulo, disse, fira-me de cegueira. Eu disse, como posso fazê-lo quando você já está cego? Eu disse, seu pai o cegou para a verdade. Eu disse, você já está cego. And he said, I wouldn't believe, I don't care what you could do, how much evidence you could prove or anything like that. I still don't believe it. I said, certainly it wasn't for unbelievers. It was only for believers. E ele disse, eu não creria, não me importa o que o Senhor pudesse fazer, quanto pudesse provar com evidências ou qualquer coisa assim. Ainda assim não creio. Eu disse, certamente. Não foi para incrédulos, foi só para crentes. É isso. Está vendo? What was it? See, you know right then, the election's off. Just don't fool with it at all. Jesus did the same thing. He said, let them alone. The blind leads the blind, won't they all fall in the ditch? But when he come to a little prostitute, it struck fire. What was it? There's an elected seed laying there. See? You've seen it right now. Que foi isso? Veja, sabe-se na mesma hora que a eleição está faltando. Simplesmente não mexa com isso, de modo algum. Jesus fez a mesma coisa. Ele disse, deixai-os. Se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Mas quando ele veio a uma pequena prostituta, pegou fogo. Que foi isso? Foi uma semente eleita que estava ali. Veja, que viu isto na hora. When it come to Peter, there was elected seed laying there, see? And they saw it. And all the Father has given, hath, past tense, given me, they'll come. They'll come to me. Oh my, I love that. Yes, sir. Quando isto veio a Pedro, havia semente eleita que estava ali, veja, e eles enxergaram. E tudo o que o Pai tem dado, tem passado. Dado a mim, virá a mim. Oh, que coisa, eu amo isso. Sim, Senhor. Notice, the believers does believe it. The unbelievers can't believe it. So now if anybody wants to argue about serpent seed and things and you try to show them, they won't listen to it, just walk away. Amen. See, God don't argue, neither does his children. Note, os crentes creem nisto. Os incrédulos não podem crer. Assim, agora, se alguém quer discutir acerca da semente da serpente e outras coisas e você tenta lhe mostrar, ele não dá ouvidos a isso, somente afaste-se. Somente deixe-o. Veja, Deus não discute, nem seus filhos. Notice, God's 144,000 elected Jews don't bow to the beast as denominationalism, statues or anything. Though their nation is in a covenant with it at the time, Israel is in a covenant, but here's 144,000 that's not going to do it. Amen. That's the elected. Note, os 144.000 judeus eleitos de Deus não se prostam à besta. Seu denominacionalismo, ou estátuas, ou qualquer coisa, ainda que sua nação tenha um pacto com ela na ocasião. Israel tem um pacto, mas aqui estão os 144.000 que não vão fazer isso. Esses são os eleitos. Same thing it is right here in the Gentile church now. It's an elected group. You can't pull them in that kind of stuff. They won't believe it. Amen. Awesome. Light once struck them, that settles it right then. É a mesma coisa aqui mesmo na igreja gentia agora. É um grupo eleito. Não se pode atraí-los a esse tipo de coisa. Eles não crerão.
Não, Senhor. Uma vez que a luz brilhe sobre eles, isso encerra o assunto na mesma hora. They see it happen, then see it vindicated and proved like that. And they look down here in the Bible, see that word just going to, oh, you just might as well just quit fooling with them because they believe it. That's all. That's all. Though they can't explain it, but they know they got it. God says a lot of things I can't explain, but I know it's real anyhow. All right. Eles veem isso acontecer, então veem ser vindicado e provado dessa maneira. E eles olham aqui na Bíblia, veem essa palavra prosseguindo. Bem, melhor você simplesmente parar de mexer com eles, porque eles creem nela. Isso é tudo. Isso é tudo. Ainda que não consigam explicá-lo, mas sabem que a têm. Assim, como eu digo, há muita coisa que não consigo explicar, mas de uma forma ou de outra, eu sei que é real. Muito bem. This time was between the 6th and 7th seal that he calls these people. Spoken of by Jesus in Matthew, the 24th chapter and the 31st verse that we've just read. See, trumpet sharing, the two witnesses, when the trumpet sounds is a trumpet of the two witnesses of the age of grace for the Jews. One trumpet sound, you notice, one trumpet sound, he said it'd sound the trumpet. Este tempo foi entre o 6º e o 7º selo, em que ele chama estas pessoas, mencionado por Jesus em Mateus, capítulo 24 e versículo 31, que acabamos de ler. Veja, as trombetas aqui, as duas testemunhas Quando a trombeta soa, é a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Uma trombeta soa. Note, uma trombeta soa. Ele disse, e soa a trombeta. Now notice over here. 31st. Agora note aqui. 31. And he shall send forth his angels. Not one. See? It's two of them. With a great sound of a trumpet. E ele enviará os seus anjos. Não um, veja. Há dois deles. Com rijo clamor de trombeta. What is it? When God gets ready to speak, there's a sound of a trumpet. That's always his voice. It's calling to battle. See? God speaks. These angels will come forth with the sounding of the trumpet. Que é isto? Quando Deus se apronta para falar, há um clamor de trombeta. Essa é sempre a sua voz. Está chamando para a batalha. Veja, Deus fala. Estes anjos sairão com o clamor da trombeta. And you notice, at the last angel's message, the trumpet sounds. The first angel's message, a trumpet sound. Second angel's, a trumpet sounded when he sent it out. Notice, but when the seals were announced, they were all in one great divine thing to call out a group of people. There was one trumpet sound. Amen. And 7 seals were broke. E note, na época da mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. Do segundo anjo, uma trombeta soou, quando ele os enviou. Note, mas quando os selos foram anunciados, foram todos numa grande coisa divina para chamar a sair um grupo de pessoas. Houve um clamor de trombeta e 7 selos foram abertos. Notice, gather his elected Jews from the 4 parts of the heavens. He mentioned 6 seals as we have seen, but not the 7th seal. He's never said nothing in here about the 7th seal nowhere. Note, ajunta seus judeus eleitos das 4 partes dos céus. Ele mencionou os 6 selos, como vimos, mas não o 7º selo. Ele nunca disse nada aqui sobre o 7º selo, em parte alguma. See, right away, the 32nd verse turns to parables of the time of the calling of the elected Jews. Now watch here. See? And he'll send the angels with a trumpet. And he'll gather the elect from the 4 corners of heaven. Veja, imediatamente o versículo 32 muda para parábolas do tempo da chamada dos judeus eleitos. Agora observe aqui, veja,
E ele enviará os anjos com uma trombeta e ajuntará os eleitos dos 4 cantos do céu. Now he starts, see, don't say anything about the 7th seal here. See? He spoke of the 6th seal, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th. Agora ele começa... Veja, ele não diz nada sobre o 7º selo aqui, está vendo? Ele falou do 6º selo. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. But notice, now learn a parable of the fig tree. When its branches is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer's nigh. Mas note, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. So likewise, ye when you shall see all these things, know that it is near, even at the door. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. That question they asked him, and what will be the sign of the end of the world? Essa pergunta que lhe fizeram, e que sinal haverá do fim do mundo? When you see these Jews, when you see these other things taking place, you know what take place. Now when you see these Jews talking to the Jews. Now watch, what company is he talking to? Gentiles, Jews. Jews. See? Quando virdes estes judeus, quando virdes estas outras coisas acontecendo, sabeis o que acontece. Agora, quando virdes estes judeus, falando aos judeus, agora observe, para que grupo ele está falando? Gentios? Judeus! Judeus, está vendo? Now he said, you be hated of all nations for my name and so forth. Agora ele disse, sereis odiados de todas as gentes pelo meu nome, e assim por diante, assim. Now when he said, you see these Jews begin to pluck forth their buds over yonder. When that Israel begins to turn back, getting into her country, when she gets there, the church is ready to rapture, there's only 3.5 years left unto the end of the old world, and she goes out into chaos, and in comes the millennium to the new earth. Agora, quando, ele disse, virdes estes judeus começarem a brotar seus renovos mais além, quando esse Israel começar a voltar, chegando a seu país, quando ele chegar lá, a igreja está pronta para o arrebatamento. Restam somente 3 anos e meio até o fim do velho mundo. E ele entra em caos, e o milênio se introduz para a nova terra. Said, even at the door. Now 1,000 years on earth is only one day with God, and 3.5 years, what would he go to? So many seconds in God's time. That's when he said, it's at the door. Disse, às portas. Agora 1000 anos na terra são apenas um dia com Deus. E 3 anos e meio, quanto daria? Alguns segundos no tempo de Deus. Foi por isso que ele disse, está às portas. Verily I say unto you that this generation shall not be consumed, done away with, this people, until all these things are. Em verdade vos digo que não será consumida, aniquilada, esta geração, este povo, sem que todas essas coisas sejam... What? What won't be done away? They tried to kill the Jew off the earth all the time. They'll never be able to do it. O que não será aniquilado? Tentaram matar os judeus para eliminá-los da terra o tempo todo. Nunca conseguirão fazê-lo. But notice, the very generation of Jews that seen the return back into Palestine, that generation would see these things happen. Amen. And just the last 2 years, she was fully become a nation with her own money and whatever. There she is. Todavia, note, a mesma geração de judeus que viu o retorno para a Palestina, essa geração veria estas coisas acontecerem. E apenas nos últimos 2 anos se tornou uma nação completa, com seu próprio dinheiro e tudo mais. Lá está. Now, where are we at, friend? Amen. The seals and everything opening. Now, we're getting this in between here. There it is. See where we're sitting? Agora, onde estamos, amigo? Os selos e tudo mais se abrindo. Agora estamos recebendo isto que está aqui no meio. Aí está.
Está vendo onde nos encontramos? I hope you get it. I haven't got no education. I know what I'm talking about, but maybe I can't explain it to make sense to you. But I hope that God takes the words that's mixed up and divides them out right. See? And lets you know what it is, because we're at the door. We're here at the time. Espero que entenda isto. Não tenho instrução, eu sei do que estou falando, mas talvez não consiga explicá-lo de modo a fazer sentido para você. Mas espero que Deus tome as palavras que estão misturadas e as divida corretamente. Veja, e permita que você saiba o que é isto, porque estamos às portas, estamos aqui no tempo. Now, notice, see right away now, he turns to these Jews, and at the end time, he says, what's going to take place? We know even that now, we're well aware that the tribes are scattered. They have been for 2,500 years. Agora note, veja, imediatamente agora ele se volta a esses judeus e no tempo do fim. Ele diz o que vai acontecer. Sabemos até mesmo que agora estamos bem inteirados que as tribos estão dispersas. Elas têm estado por 2.500 anos. They were prophesied to be scattered to the four winds. Did you know that? We know that. Of course, we won't have to go back and pick that, because I got something here really important I want you to see before you get too tired and get wore out. Foi profetizado que seriam dispersas aos quatro ventos. Sabia disso? Nós sabemos disso. Naturalmente, não teremos de voltar a falar disso, porque tenho algo aqui verdadeiramente importante que quero que você veja antes que fique cansado e eu fique esgotado. Brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one